Boa tarde a todos. Hoje a nossa aula, ela é um assunto bem interessante, que todos vocês gostam bastante, e é um assunto bem importante, tanto para a história como também é um conteúdo que desperta muito a nossa curiosidade. Hoje nós vamos falar de uns assuntos mais importantes e mais interessantes sobre a história da população grega, ou da civilização grega. Nós vamos falar sobre a chamada mitologia. Quando a gente fala da mitologia, é um assunto que chama bastante a nossa atenção. Quando a gente fala de mitologia, muitas pessoas vão dizer, é apenas mentira. Nós não devemos entender mitologia apenas como uma mentira. Não devemos entender como uma mentira. Nós devemos procurar realmente compreender o que era a mitologia e qual era a importância que ela tinha. Hoje nós vamos ver que a mitologia, ela significa o quê? Mitologia, ela é uma história, uma fábula criada pela imaginação humana para tentar compreender o que as pessoas elas não sabiam há muito tempo atrás. Vamos supor, por exemplo, a gente vai observar que há 2000 anos atrás, as pessoas elas não conseguiam compreender como é que a própria natureza, ela funcionava, como é que os seres humanos eles tinham surgido, como é que as pessoas acabavam então sobrevivendo aqui no mundo. E a gente vai compreender que essa curiosidade que a sociedade humana tinha que compreender, como nós surgimos, de que forma a natureza ela existia e funcionava, que as pessoas então elas começaram a criar histórias, a criarem fábulas criadas pela imaginação humana para explicarem e tentar compreender a realidade de uma forma mais fácil. Então, pessoal, a gente vai observar então que a mitologia é toda história, é toda fábula criada pela imaginação humana para tentar explicar e tentar compreender tudo o que existia ao seu redor. Principalmente antigamente, como as pessoas elas não conheciam a ciência, não conheciam a tecnologia, não tinham um conhecimento tão grande que elas tinham uma certa dificuldade. E a gente vai observar então que a partir desse momento a gente vai observar então que a mitologia ela vai ser criada. Então a gente vê a palavra mito, ela significa narrar. É toda a história que ela é narrada, que ela é contada, e essa história ela é contada de acordo com o quê? Com a imaginação da humanidade. A gente vê que o mito é uma narrativa, ou seja, é uma história que ela é contada. E essa história ela é criada pela imaginação humana, tanto para explicar a origem de alguma coisa. Então a gente vê que a mitologia é toda história ou fábula que é criada pela imaginação humana e essa história ela busca explicar a origem de algo. Por exemplo, a gente pode dizer que as pessoas antigamente elas começaram então a criar a história dos deuses, começaram também a criar a história de forças sobrenaturais. E a gente vai observar então, pessoal, que a mitologia ela existiu em várias civilizações. Cada sociedade ela tem o seu mito, ela tem a sua história, ela tem a sua fábula. A gente pode ver, por exemplo, aqui no Brasil, que os índios eles não sabiam explicar a origem da humanidade. Então os índios do Brasil criaram um mito. Eles criaram uma história, criada pela sua própria imaginação, para tentar compreender e explicar a origem da humanidade. Nós vamos observar que os índios aqui no Brasil acreditavam que todos eles tinham sido criados por um deus chamado Deus Tupã. Então a gente vê que a mitologia é uma história criada pela imaginação humana para explicar aquilo que eles não conseguiam compreender. Então, a mitologia ela vai ser o quê? Uma explicação, ela vai ser uma tentativa de explicar e compreender tudo que existia ao seu redor. A gente vai observar que uma das maiores mitologias do mundo, as histórias criadas pela imaginação humana para explicar e tentar compreender o que existia ao seu redor, nós vamos ter a chamada mitologia grega. A mitologia grega ela vai ser uma das mais antigas da humanidade, com mais de 2000 anos atrás. E a gente vê que essa mitologia ela teve uma grande importância. Por quê? A gente vai observar que dentro da mitologia grega existiram vários seres.
como por exemplo os heróis, não é? Vários seres mitológicos existiram na mitologia grega, né? Todos eles criados pela imaginação da civilização grega. Né? A gente vê, por exemplo, pessoal, como a mitologia é uma história que é criada pela imaginação humana para tentar explicar o que eles não conseguiam. A gente vê que cada um dos deuses eles tinham uma força e tinham uma característica diferente. Por quê? Eles tentavam então criar um personagem feito pela sua imaginação, e esse personagem ele tem uma característica diferente, uma característica que pertencia exclusivamente a ele, que era uma forma de mostrar e uma forma de tentar explicar o que existia tudo ao nosso redor. A raiva, nós vamos ter os trovões, que seriam provocados por Zeus, a sabedoria pela deusa Atenas. Então a gente vai observar que a mitologia da Grécia, ela vai ser então repleta de vários seres criados pela imaginação humana, todos eles como uma forma de tentar compreender e explicar a própria realidade que eles estavam envolvidos. Nós vamos ter os heróis, que eram seres mortais, filhos de deuses com seres humanos, como por exemplo Teseu, Aquiles e Hércules. Nós vamos ter as ninfas, que eram seres femininos, por exemplo, que viviam nos bosques, levando alegria e felicidade. Nós vamos ter também aí o Sátiro, que é uma figura com corpo de homem, chifres e patas de bode. Nós vamos ter então o Minotauro. Nós vamos ver então que o Minotauro era um monstro que tinha um corpo de homem e cabeça de touro. Ele era forte e feroz e habitava o labirinto da ilha de Creta, que deu origem à Grécia. Haviam também as sereias, que eram mulheres com metade do corpo de peixe e que encantavam os marinheiros com seu canto. Havia os hecatônctos, que eram gigantes com 50 cabeças e 100 braços. Nós temos o Ciclope. O Ciclope também era um gigante imortal, com um olho só no meio da testa. E a gente vê então que a partir desse momento, nós vamos compreender então que essa história dos deuses ela é contada principalmente em um livro criado por um poeta grego chamado de Hesíodo, e ele criou um livro chamado de Teogonia. Nós vamos ver que esse livro chamado de Teogonia é a partir dele que nós conhecemos então a história dos deuses gregos. E a gente vê o que significa Teogonia. Nós vamos ver então que a palavra Teogonia ela significa o nascimento dos deuses. Por isso que o livro que ele foi escrito em forma de poesia, em forma de um poema, a gente vai observar então que a palavra Teogonia, o nome do livro, criado por Hesíodo, significa o nascimento dos deuses. Toda vez que a gente quer ou busca compreender a história da mitologia grega, o livro mais importante e mais antigo que existe é o Nascimento dos Deuses, que é a partir dele que nós vamos observar que esse poema, ele foi feito em 1022 versos. A gente vê então que é a partir dele que nós podemos compreender como era a mitologia, como eram as ideias da religião que os gregos eles tinham. E a gente vai observar que na teogonia, o nascimento dos deuses, a gente vê que ele vai explicar como foi que a humanidade ela surgiu, que o universo ele surgiu. Nós vamos compreender que a mitologia vai ser o quê? Histórias criadas pela imaginação humana, e essas histórias elas tinham um objetivo. Todo mito ele tem um objetivo. Qual é o objetivo de um mito? É explicar aquilo que não se consegue explicar com a razão. A gente vai observar então, por exemplo, que os mitos, que eram histórias criadas pela imaginação humana, a gente vê que elas tinham um objetivo principalmente de explicar tanto a origem da humanidade como a origem do universo. A gente vai observar, por exemplo, aí, inicialmente a criação do universo. Nós vamos ver que antes de tudo do universo ele surgir, existia um grande caos, que era o quê? Existia um grande vazio. A gente vê um grande vazio, uma grande escuridão, que era chamado de caos. Não é porque era desorganizado, mas realmente significava que tudo existia, era um grande vazio e uma grande escuridão. A partir do caos, começou então a surgir a noite, o Erebus, o Tártaro, que é o inferno, e surgiu também o Eros.
Então, esses aí foram os primeiros deuses criados pelo Deus mais antigo, que era o caos, que era o universo em si. E a partir desse momento, pessoal, a gente começa então a perceber que foi a partir desse momento que surgiram os principais deuses gregos. A gente vai observar então que a criação então dos primeiros deuses elas vão acontecer a partir de que momento?